Ponto de partida de sexta-feira no ar. Ou seja, vocês sabem como é que é o troço, né? Não tem roteiro, não tem TP, sou eu, são vocês, são as críticas, as sugestões, os comentários que vocês vão fazendo ao longo da semana. Gente, vamos lá. Assuntos densos. Eu quero começar com esses dois comentários. Um da Natasha G8287. Eles têm que caçar essa candidatura. É um horror. Ela se refere ao Pablo Marçal, evidentemente. Segundo comentário, no mesmo tema, Stone WH2N. Um juiz não toma uma decisão baseada na lei pensando na consequência do seu ato, mas sim na aplicação dessa mesma lei. Ele não pode dizer se eu cumprir a lei será pior. Vamos lá, pessoal. O debate é o seguinte: eu apresentei nos dois vídeos dessa semana razões que, dependendo da maneira como você interpreta a lei eleitoral, poderiam levar à cassação do Pablo Marçal. No segundo vídeo, no vídeo de quarta-feira, a questão do abuso de poder econômico e do abuso de meios de comunicação social bate, inclusive, com a jurisprudência da justiça eleitoral. Deixa eu repetir aqui, em essência, o argumento. O problema é o seguinte: a lei eleitoral é uma lei de 1990, tá? E esse artigo 22 não é um artigo que tenha sido atualizado para o tempo das redes sociais. Ele é um artigo bastante antigo e foi pensado, evidentemente, para um mundo de televisão, rádios, mas, de certa forma, os princípios ali são razoavelmente claros. E o que esses princípios dizem? O que esses princípios dizem é o seguinte: se alguém muito rico sai candidato, essa pessoa não pode usar as suas empresas e os funcionários das suas empresas e a infraestrutura das suas empresas em prol da sua candidatura. Não pode. Por que não pode? Não pode porque é preciso haver paridade de armas. Entendeu? A gente não quer viver num regime em que, se alguém é rico, essa pessoa imediatamente sai com vantagem contra outro candidato. O Pablo Marçal, ao usar as suas redes sociais originais, ele estava usando a infraestrutura das suas empresas. Esse é o ponto essencial. Aqueles perfis têm um determinado tamanho porque eles cresceram graças aos seus negócios, entendeu? O trabalho dele como coach, o trabalho dele vendendo cursos online, uma grana imensa usada para ele para financiar esse crescimento. Ninguém que cresce muito nos seus perfis cresce sem pagar impulsionamento de posts, esse tipo de coisa. Então, o tamanho que aqueles perfis têm, com 13 milhões de seguidores e tudo mais, o tamanho daqueles perfis é diretamente relacionado, diretamente dependente ao trabalho do tal Pablo Marçal, não como político, mas como empresário. Não tem nada de ilícito naqueles perfis usarem. O problema é que isso é considerado uma vantagem indevida pela lei eleitoral brasileira, independentemente de se a lei ser de 1990 ou de 2024, tá? É o que a lei diz. Onde que está o problema aí? Na, na interpretação que vocês fazem. O primeiro problema é achar que a única punição necessária, a única punição possível é a cassação da candidatura. Não é. A segunda questão é, de fato, a existência de redes sociais muda o jogo da comunicação social. Uma coisa é o Silvio Santos, que é o exemplo que eu usei, sair candidato à presidência da República e ser dono de uma rede de televisão, uma rede nacional de televisão. Isso é uma coisa que acontecia uma vez na vida, outra na morte, né? É um troço que praticamente não acontecia. Agora, evidentemente, isso muda com as redes sociais. Todo mundo tem rede social. E, de certa forma, o que a lei está dizendo é o seguinte: se você é um político de carreira e constrói uma rede social, mesmo usando impulsionamento, você pode usar aquela rede. Agora, se você não é um político que está se candidatando
pela primeira vez, aí você não pode. Não se essa rede tiver um tamanho muito grande e ter servido ao seu negócio antes. Isso quer dizer que você gera um contrabalanço, né? Isso quer dizer que políticos profissionais de fato têm aí uma vantagem. Contra pessoas que não são políticas e, no entanto, são célebres por outras razões. E isso tem que ser um pouco levado em consideração, tá? É, como é que faz esse balanço? Existem outras punições possíveis. Você pode multar, você pode advertir, você pode ter um monte de conversas. Eu queria chamar atenção para um ponto aqui, que é o seguinte. É claro que o Marçal não é um candidato normal. Ele é um influencer muito grande nas redes sociais. Então, a gente não está falando de qualquer um. A gente está falando de alguém que o trabalho dessa pessoa é esse. Ela abre mão desse trabalho todo. Ela, como é que a gente lida com esse problema? Existe um segundo aspecto aqui. Existem as críticas que a Tabata Amaral vem fazendo ao Pablo Marçal e aos outros concorrentes, né? Principalmente ao Nunes e ao Boulos. Por que o Nunes e o Boulos? Porque eles são os dois que estão ali na frente. Ela observa muito bem, olha, o Nunes não está batendo no Marçal porque ele, se ele for para o segundo turno, ele quer os votos do Marçal. O Boulos não está batendo no Marçal porque ele faz um cálculo. Isso, olha, é exatamente isso que a campanha do Boulos está falando, tá? Quando você liga lá, jornalista e tal, pergunta para os caras, eles dizem, não, a gente prefere disputar essa eleição no segundo turno contra o Pablo Marçal do que contra o Nunes. É exatamente o mesmo cálculo que a campanha do Fernando Haddad fez em 2018. Não, a gente prefere que o Jair Bolsonaro vá para o segundo turno porque é mais fácil vencer ele. Eles achavam que o Bolsonaro era um adversário melhor do que o Geraldo Alckmin, por exemplo, porque era mais fácil vencer. Então, a campanha do Boulos é muito irresponsável nesse sentido, entendeu? Você tem que desmascarar o Pablo. Você tem que atacar o Pablo, entendeu? E fazer ataque de verdade, fazer ataque. Não é esses ataques, ele é um novo Bolsonaro. Não, vem cá. De onde vem o seu dinheiro? Como é que você fez essa fortuna? A gente precisa ter uma conversa sobre isso. Tem uma certa. Uma certa não, né? Tem uma imensa irresponsabilidade na esquerda que brinca com essa coisa. Não, a extrema-direita é melhor pra gente. Vamos disputar com a extrema-direita. Aí deixa os caras ficarem chegando no segundo turno. Isso é um problema. As críticas que a Tabata tem feito são muito mais profundas do que essa questão das peculiaridades da legislação eleitoral. Porque o que a Tabata está levantando é o seguinte: olha, existe o primeiro comando da capital, existe o PCC, e tem gente demais perto do Pablo que é próxima do PCC. Isso é só coincidência. O Pablo é só um cara que não sabe escolher amigos. É só um cara que não sabe de quem se aproxima. Como é que, segundo o TRE, ele tem 169 milhões de reais? Foi o que ele declarou à Justiça Eleitoral. Outras contas na imprensa botam mais de 20 milhões acima disso, né? Ele estaria com 193 milhões de reais. Gente, alguém sair de um salário de 600 reais e 25 anos depois, 24 anos depois, está com uma fortuna de quase 200 milhões de reais, é que as pessoas, eu acho que não têm muita noção. Só essa diferença entre o que está declarado no TSE, de 169 milhões de reais, e, e o que está sendo estimado, 193 milhões de reais, são mais 20 milhões. 20 milhões já é uma fortuna imensa. Uma pessoa que tem 20 milhões de reais tem uma fortuna imensa. Imensa. O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte: 200 milhões de reais não é só que é um dos caras mais ricos do Brasil, e é um dos caras mais ricos do Brasil. 200 milhões de reais é meio inacreditável que alguém tenha acumulado uma fortuna desse tamanho
sem ter passado pelo radar de ninguém. Entendeu? Com negócios que ninguém sabe exatamente quais são. Ah, tem negócios imobiliários aqui, tem negócios ali. Isso é muito esquisito. Porque esse cara é podre de rico. Entendeu? É uma quantidade abissal de dinheiro. Tudo bem, ele tá falando, não, eu tô em mais de 20 setores e tal. Não é trivial você ser AS em 20 setores, não, cara. Quantas pessoas são ASes em 20 setores? Entendeu? Quantas pessoas. Você tem sim holdings que tem prédios imensos, entendeu? Equipes profissionais de gestão com vários executivos conhecidos, premiados, que gerenciam negócios em mais de 20 setores. Essa coisa de tem uma estruturazinha, tem uns caras aí que. Entende? Tem uma coisa esquisita, tem uma história mal contada a respeito da fortuna do Pablo Marçal. Então, o tipo de crítica que a Tabata está fazendo, indicando a possibilidade de haver algum tipo de relação com o PCC, é uma coisa muito diferente dessa questão das meticulosidades da lei eleitoral. Esse argumento, juiz faz cumprir a lei. Juiz simplesmente cumpre a lei. Cara, não é exatamente assim. Eu sei que as pessoas gostariam que fosse assim, mas o problema é que se fosse simples cumprir a lei, se não houvesse, primeiro, uma margem imensa de espaço de interpretação, e depois uma margem imensa de decisão é, é, a respeito de qual é a pena que cabe nesse caso. Eu imagino, sendo vocês pessoas de esquerda, eu imagino que boa parte das pessoas estão dizendo, não, tem que se mente caçar, tudo mais. Eu estou imaginando que vocês não sejam punitivistas. Em geral, quem pensa de forma punitivista tende a ser mais conservador. Pessoas progressistas não pensam de forma punitivista. Elas pensam sempre que as penas devem ser proporcionais às faltas. Existe uma regra não escrita da justiça eleitoral, mas é uma coisa que até poucos anos atrás tudo quanto é juiz eleitoral sempre diria, que é o seguinte: olha, na dúvida, a decisão é do eleitor. Você tirar uma pessoa de uma disputa eleitoral é um troço tão sério, entendeu? Quando você tira alguém que tem chances concretas de chegar a uma vitória, principalmente para um cargo executivo, esse troço é tão abissalmente sério que devia existir um imenso cuidado. A falta tinha que ser muito grave, tinha que ser uma ofensa muito séria à democracia. Você fazia essa retirada. E não está claro para mim que a gente consiga estabelecer que nessa leitura rígida da lei eleitoral, que foi escrita pré-redes sociais, a gente deveria apelar para a punição máxima, retirar. Fica parecendo que o objetivo é retirar aquele de quem a gente não gosta. Isso é diferente de fazer um debate a respeito da origem da fortuna do Pablo Marçal. Se houver corrupção, se houver relação com crime organizado, se houver. Gente, é uma questão muito diferente. E essa sim é a discussão que São Paulo deveria estar tendo nesse momento. A pergunta que São Paulo inteira devia estar tendo nesse momento é o seguinte: Pablo, explica de onde vem o seu dinheiro. Explica como é que você chega a quase 200 milhões de reais. 169 milhões de reais. Tem de explicar isso. Entendeu? Os paulistanos precisam dessa explicação com clareza. Quais são os negócios? Qual é o seu portfólio de negócios? Porque o João Dória era capaz de fazer isso, entendeu? Tudo bem, você tem uma fortuna aí. Quais são os seus negócios? Ele ia mostrar aqui a lead, a principal deles, tem alguns imóveis, tem isso, tem aquilo tal. Eu cresci dessa forma. Ele conseguiria explicar. Por parte das pessoas muito ricas, se o Silvio Santos fosse chamado, ele conseguiria explicar. Entendeu? Tem um monte de coisa lá que eu considero meio picaretagem, tipo o baú da felicidade, etc. Mas ele conseguiria explicar a origem dos negócios dele.
O Pablo Marçal precisa ser capaz de explicar a origem do dinheiro, da fortuna dele. Porque sim, é estranho alguém fazer uma quantidade tão grande de dinheiro assim em 25 anos e tem que mostrar. E essa é uma pergunta que eu acho extremamente legítima. Agora, tudo isso posto, caçar um candidato é muito sério. Não é porque o cara é de direita, não é porque o cara é de esquerda, não é porque a gente gosta do cara, não é porque a gente não gosta do cara. Veja, a gente tem uma ameaça, a gente tem um movimento autoritário, populista, em crescimento no país. O objetivo conjunto de todo mundo deveria ser que esse movimento autoritário e populista diminuísse. Boa parte do discurso desse movimento autoritário de direita está ancorado na ideia de que existe um sistema que quer expurgar o povo das decisões do sistema político. Por que quem cresce na periferia é o Pablo Marçal, não é Guilherme Boulos? Porque a pessoa pobre, a pessoa que está ali na luta no dia a dia, não enxerga mais na esquerda aqueles que representam seus interesses. E não enxerga mais na esquerda porque o discurso que a esquerda faz bate como artificial. Não representa seus valores. Se deveria, se não deveria, se são alienados, se não são não alienados, olha, isso é um problema da esquerda. A esquerda tem que entender como volta a conversar com o eleitor com quem ela não está falando. Enquanto que o Pablo, obviamente, está conseguindo tocar nesse eleitor. Pro desespero do Nunes, pro desespero do Bolsonaro, o Pablo está conseguindo. E parte do que gente como o Bolsonaro e Pablo usam como arma é justamente essa ideia de que eu estou sendo perseguido, eu preciso da sua ajuda. Só através das mãos de vocês, o povo, eu consigo chegar ao poder. Porque o sistema, compadre, o sistema está me atacando. E olha aqui o que o sistema está fazendo. O sistema caçou a possibilidade de Jair Bolsonaro ser candidato à presidência da República. Eu acho a decisão correta, tá? Mas é por um motivo, uma reunião com embaixadores em que ele falou que a urna. Por quê? Isso não é um troço simples de explicar. Isso não é um troço que as pessoas entendam com facilidade. Aí, eles têm aquilo que eles consideram a rede social deles, que é o Twitter, é o X, é o X. Nos próximos dias é possível que o Supremo Tribunal Federal feche essa rede social. Aí caça Pablo Marçal. Você vai convencer essas pessoas de que não existe um sistema tentando calá-los? Como? Você não vai. E as pessoas ficam um pouco na ilusão de que isso resolve. Isso não resolve o problema. Isso fortalece a extrema-direita. É, é isso que eu tenho a impressão de que é uma ficha que está muito difícil de cair. Eles se viram e falam: o sistema entre aspas, tá? O sistema não quer deixar a gente chegar no poder. A gente está tentando jogar o jogo da democracia. Mas o sistema não deixa. Aí o sistema fica calando os caras. Aí o sistema tira a rede social que os caras gostam. Aí o sistema tira o presidente que os caras gostam. Agora vai tirar. Os caras se entusiasmam com um novo candidato. Abatido pelo sistema. Só o que você. O sistema está falando para essas pessoas é de que é verdade. É de que jogando as regras do jogo, as aparentes regras do jogo que sejam, jogando as regras do jogo, você não consegue chegar legitimamente ao poder. Esse jogo tem cartas marcadas, esse jogo está viciado. Democracia é uma mentira. Você reforça o movimento, você consolida o movimento e você faz com que essas pessoas tenham ainda mais desprezo por aquilo que nós chamamos de democracia. Ninguém está defendendo a democracia dessa forma. A gente está criando um ambiente em que um golpe de Estado pode ser possível. Aí, se ali na frente tem um presidente bem bolsonarista, que não é dado que Lula vai se reeleger em 2026,
Aí talvez seja mais fácil convencer os generais 4 estrelas a toparem um golpe de Estado. Aí talvez seja mais fácil um presidente conseguir argumentar com apoio popular, com imenso apoio popular, que, olha, eu preciso combater o sistema, eu preciso fechar o Supremo. Eu preciso controlar esses deputados que é um bando de ladrão. Eu preciso, e de repente não tem Congresso fechado, Supremo fechado, ou então Supremo com o dobro de ministros, ministros caçados, entende? É, a gente precisa começar a ser um pouco mais inteligente a respeito de como a gente atua no jogo da democracia. E parte dessa inteligência é perceber que o calar e o caçar, o prender, muitas vezes serve de alimento para esse movimento ao invés do contrário. Esse é o meu ponto fundamental. Agora, eu não estou dizendo que não deve ser caçado o Pablo Marçal. Eu não estou dizendo, eu só estou dizendo que a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso, a gente precisa pensar de forma inteligente. A gente não pode sair por aí achando que decisão de juiz é uma decisão estritamente, exatamente o que a lei diz, porque a lei está sempre sendo interpretada. Algumas decisões são mais claras porque as jurisprudências são muito claras, outras decisões têm muita nuance. E em sendo considerado culpado, responsável, ou sendo considerado que um determinado ilícito ocorreu, a pena pode variar de muitas maneiras. Eu acho que, por uma questão de responsabilidade, nesse momento, todos os candidatos à prefeitura de São Paulo deveriam, nesse momento, estar fazendo a pergunta que importa. Pablo, explica de onde vem o seu dinheiro. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Amanhã tem uma entrevista minha no Meio. Vai ser tanto em vídeo quanto na edição de sábado, em texto, uma entrevista com o cientista político Vinícius do Vale. Ele e o Juliano Spayer são os cofundadores do Observatório dos Evangélicos. E ele, o Vinícius, que é cientista político, está acompanhando muito de perto esse fenômeno Pablo Marçal. O Pablo fala de uma maneira mais profunda, mais ligada, mais íntima com os eleitores que votaram em Jair Bolsonaro. Não com todos os eleitores, mas com muitos desses eleitores. E nós, jornalistas, acadêmicos, de uma certa elite tradicional, cultural, nós não conseguimos entender a língua que o Pablo fala e como ela bate com o povo brasileiro, com o povo batalhador brasileiro. Ele fala muito a língua de um tipo de brasileiro que é um tipo de brasileiro novo, que é um tipo de brasileiro com quem nós liberais, a esquerda, perdemos a capacidade de conversar. E o Vinícius explica de uma forma super elegante quem são essas pessoas, o que pensam essas pessoas, quais são os valores dessas pessoas e o que elas enxergam em alguém como o Pablo. E como é que é a natureza da vida dessas pessoas. É muito importante a gente entender isso, sabe? Esse é o ponto de partida de sexta-feira. Em geral, eu respondo a comentários e perguntas que ficam nos comentários do YouTube, mas teve um de vocês que me escreveu na minha conta no Instagram, que aliás, minha rede social principal é o Instagram, não é o X. Já foi o X, mas isso é do tempo que o X se chamava Twitter. Eu não sei se essa pessoa quer ser identificada, mas eu achei que a pergunta é muito pertinente e tem a ver com um pouco, mas é diferente. Tem a ver com a pergunta anterior, mas é diferente. Eu acho que. Vamos lá. Então eu vou deixar essa pessoa anônima, mas eu quero trazer a pergunta. Pedro, não sei se você já gravou o ponto de partida de hoje, mas tenho uma dúvida. Não gravei, estou gravando agora. A justiça existe para todos ou existe só para pobres, enquanto para alguns tem que fazer cálculo político para julgar? Pergunto isso porque eu vi você e uma outra jornalista falando sobre o Pablo Marçal. A jornalista se perguntava se valia a pena, se era vantajoso insistir na derrubada de perfis do Pablo Marçal. E você disse que o juiz teria que ter coragem de tornar inelegível o favorito da eleição. Ou seja, a justiça também é política?
Cara, vamos lá. É, ah, a ideia dos três poderes, né, legisla- executivo, legislativo, judiciário, a ideia ali é que o executivo seria meio técnico, meio político. O legislativo seria 100% político. E o judiciário seria 100% técnico. Não é assim, entendeu? Você vai olhar para a justiça, para a Suprema Corte Americana. É, em 1972, 73, decidiu que era inconstitucional proibir o aborto. Então, nenhum Estado poderia fazer uma lei, foi uma decisão chamada Roe versus Wade, nenhum Estado poderia fazer uma lei que, que determinasse que o aborto era ilegal. Não pode, é inconstitucional. 50 anos depois, a Constituição continua a mesma Constituição sancionada lá em 1789. A mesma. Tem umas emendas e tal, mas é a mesma Constituição. 50 anos depois, a Suprema Corte, com outra formação, se vira e fala: não, que isso é uma bobagem e os estados podem sim legislar a respeito de aborto. É evidente que essa decisão é política. Porque a Constituição que eles estão avaliando é a mesma. Eles só estão mudando de ideia a respeito da interpretação. Aí alguém poderia, com muita justiça, se virar e falar: ah, mas isso não é verdade no Brasil, porque nos Estados Unidos o sistema jurídico é baseado em jurisprudência e no nosso não é, porque direito romano e tal. E aí vem toda uma explicação técnica. Eu não sou advogado e não vou usar fazê-la. Tá, tudo bem, justo. Nos últimos 10 anos, o Tribunal Federal considerava que você só pode ser preso depois que o julgamento tivesse transitado em julgado, ou seja, só pode ser preso quando o último recurso vier. Antes do último recurso aparecer, enquanto o último recurso não for julgado, você não pode ser preso. Mesmo que você tenha sido condenado à prisão 15 anos atrás, não importa. 10 anos atrás, não importa. Enquanto tiver um recursozinho técnico que não está nem mais discutindo se você está condenado ou não, mas está discutindo algum aspecto técnico, entendeu? Se o juiz poderia botar uma vírgula ali ou não. Não importa. Em geral, esses últimos recursos são técnicos, tá? Eles não têm mais a capacidade, em geral, de anular ou não a condenação. Só estão discutindo aspectos técnicos. 10 anos atrás, era isso que o Supremo achava. Aí o Supremo passou a achar que não, que você poderia ser preso em segunda instância. Se você foi condenado por um tribunal colegiado, se você foi condenado em primeira instância e depois em segunda instância, pronto. Depois que você foi condenado em segunda instância, você pode recorrer, mas você já recorre dentro da prisão. Aí o Supremo mudou de opinião de novo. As leis mudaram? Não. A gente voltou para a leitura anterior. Por que, que o Supremo tomou aquela decisão naquele momento de que você poderia ser preso após condenação em segunda instância? Existia um bocado de pressão popular em favor disso. Existe uma impaciência com. É, existe uma impaciência com impunidade mesmo no Brasil, principalmente de gente poderosa, principalmente de políticos tal. E o cara da vez era o Lula. Claro que o fato de que o Lula estava condenado em segunda instância pesou para permitir a prisão em segunda instância. E o Lula ficou preso quase 2 anos. E aí mudou-se de opinião, entendeu? Porque, porque, na verdade, pela Constituição brasileira era meio que uma forçada de barra, de fato, você permitir a prisão após segunda instância. A gente tem uma Constituição garantista. O ponto aqui é, mesmo no Brasil, existe uma margem de interpretação grande.
E a gente vê essa margem o tempo todo. E negar que as decisões, principalmente dos tribunais superiores, sejam manchadas por política é impossível. O Brasil não é considerado pelo VIDEM, que é um dos três organismos. Existem três grupos que são associações de cientistas políticos que avaliam a qualidade das democracias. Você tem a Freedom House, você tem o VIDEM, a Freedom House americana, tem o VIDEM, que é europeu, e você tem a Economist Intelligence Unit, que é britânica, pertence à revista The Economist. E todos os três consideram o Brasil uma democracia imperfeita. A classificação do VIDEM é uma democracia eleitoral, não é uma democracia liberal. E a diferença, essencialmente, tem um monte de diferenças, mas a grande diferença é a seguinte: no Brasil, a gente não pode de fato afirmar que todos os cidadãos sejam iguais perante a lei. Pessoas com mais dinheiro, pessoas com mais poder, costumam ter mais vantagem na justiça. Se você é capaz de pagar um bom advogado, dificilmente você vai ser preso. Você tem um monte de vantagens. Impunidade é um problema grave no Brasil, sim. Houve uma certa esperança por parte de muita gente na Lava Jato de que a Lava Jato pudesse marcar o fim da impunidade. Só que a Lava Jato se tornou mais um movimento político anti-esquerda do que um movimento de fato de combate à corrupção. E a verdade é que as pessoas que chegaram à presidência após a Lava Jato, as pessoas que chegaram ao Congresso após a Lava Jato, fazendo o discurso contra a corrupção, aumentaram o poder dos fisiológicos do Centrão no Congresso Nacional. Ou seja, a gente tem um Congresso que é pior do que a gente tinha, que é mais fisiológico, que toma com mais impunidade o dinheiro do Estado e quer ser menos transparente nos gastos que faz com esse dinheiro. E isso é por responsabilidade da direita, não por responsabilidade da esquerda. Só que isso não é uma coisa trivial de explicar. E quem faz o discurso da moralidade, etc., é a direita, não é a esquerda. Então tem um jogo de demagogia e hipocrisia violento aí. E aí eu volto para a questão que é, independentemente da questão de as decisões serem políticas ou não, tem um ponto que eu estava trazendo na primeira resposta do ponto de partida de hoje, que é se a gente acredita numa democracia garantista, ou seja, se a gente está preocupado com os direitos individuais das pessoas, se a gente está preocupado em não violar esses direitos, tem um velho juiz inglês chamado Blackthorne, que no século XVIII cunhou uma frase que é uma frase que tudo quanto é advogado, tudo quanto é juiz, meio que repete porque está na base do princípio do sistema de justiça, que é o seguinte: é melhor 9 condenados serem liberados do que um inocente ser preso. E o objetivo dessa frase, a lógica dessa frase é a seguinte: é melhor a justiça errar não punindo quem tem culpa, se isso quer dizer que a justiça vai ser um pouco mais frouxa e vai ter muito menos chance de condenar pessoas que são inocentes, do que a justiça ser mais rígida e com isso correr o risco, prender muita gente, claro, mas com isso correr o risco de prender uma única pessoa inocente. A gente tem que tomar muito cuidado com a prisão de pessoas inocentes. E aí, se a gente acredita nesse princípio, que é a essência do princípio garantista, a gente pode até considerar as pessoas culpadas. A gente, eu digo, nós, a democracia brasileira, o sistema judiciário, pode até considerar as pessoas culpadas, mas deveria pegar leve nas condenações. Deveria pegar leve na. A esquerda está muito punitivista. Tá doida para ver um monte de gente presa e tudo mais. E veja, eu acho que os generais que organizaram um golpe de Estado têm de ser presos, porque o crime é muito grave demais. Então, eu não estou dizendo que não tem que prender nunca ninguém e tudo mais. Eu acho que tem que fazer perguntas mais incisivas para o Pablo a respeito da fortuna dele. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar não se deixar levar por um caminho que é um caminho que vai contra os princípios de uma democracia liberal de fato. A gente tem que deixar não se levar por um caminho que reforça
a percepção na sociedade de que a justiça é injusta, de que a justiça só prende os nossos e nunca os dela, que a justiça só cala os nossos e nunca os dela, que a justiça tem lado. Cara, a gente está numa sinuca de bico. É uma situação muito delicada, tá? Eu não estou tentando sugerir que a coisa é simples, mas nada é simples, né? Gente, é isso. Pois é. Duas respostas longas em cima de um mesmo tema, mas é porque é o principal debate que a gente tem que ter no Brasil de hoje. Como você está? Política é o tema central do MEI, ó. Ninguém entende a política sem antes entender um pouco de história. Por isso resolvemos dar um desconto de 50% no pacote com os 4 cursos de História e Política do MEI. Saiba tudo sobre ideologias brasileiras, a nova república, o conflito Israel-Palestina e o que realmente significa ser liberal. Faça uma assinatura anual do MEI e ganhe o acesso a esses 4 cursos com um desconto de 50%, tudo por apenas R$ 290. Entenda o passado, o presente e garanta o seu futuro.